Se Deus te deu uma estratégia, seja fiel na estratégia que Deus te deu. Não importa se essa estratégia é para uma batalha, para vencer uma luta ou uma adversidade, ou para realizar algo, como para obter prosperidade financeira. Se Deus mandou você realizar algo, mesmo que pareça aos olhos humanos loucura, se você tem certeza que foi Deus quem falou, siga em frente. Mais uma vez, os filhos de Israel fizeram mal ao Senhor, desviaram-se a uma religião sincretista dos cananeus. Assim, Deus permitiu durante 7 anos os midianitas, ajudados pelos amalequitas e outros povos do Oriente, que invadissem e oprimissem Israel. Eles foram obrigados a se esconder em cavernas e a ocultar sua produção agrícola por causa dos inimigos. E somente quando a situação se tornou insuportável, eles clamaram a Deus. Em Juízes capítulo 6, versículo 6 diz: Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Israel clamou a Deus quando viu que não tinha mais recursos e por causa da opressão que se encontravam, e Deus, com a sua misericórdia, resolveu livrar o seu povo. E aqui começa o momento em que Deus escolheu um homem para livrar o seu povo. O anjo do Senhor aparece para Gideão. No versículo 12 está escrito: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Querido irmão, não importa quem você é, o que você tem, quando Deus te chama, Ele te capacita e Ele te chama de valoroso, corajoso, valente e guerreiro. No versículo 14 diz que então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Um homem improvável, que ele se sentia pequeno e incapaz, por ser o menor da sua casa. Está escrito em Juízes capítulo 6, versículo 15, e ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E Deus o viu, e o chamou para liderar o exército em uma batalha contra o inimigo. Deus não se importou com o que o Gideão disse que era. No versículo 16 diz: Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Todos que, como Gideão, procuram com toda a dedicação servir a Deus fielmente, eles terão a presença atuante e dinâmica de Deus com eles. Quando somos obedientes ao Senhor, Ele intervém a nosso favor. Terá momentos que Deus nos chamará para uma batalha, que pensamos ser algo difícil para nós, e nos sentimos pequenos e até incapazes de realizar ou vencer determinadas situações. E nós podemos pedir prova para Deus, para ter certeza que é Deus falando conosco e nos convocando, como fez Gideão. Quando ele foi chamado por Deus para liderar o exército judeu para ir contra o acampamento dos midianitas, que estavam na maioria e eram mais preparados, Gideão temeu. Então ele pediu a confirmação de Deus sobre o que era para ele fazer. Em Juízes, no capítulo 6, versículo 17, diz: Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Gideão falou para o Senhor esperar e preparou uma oferta para ele. E o anjo fez um sinal. No versículos 20 a 21 diz: Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Deus mandou a Gideão derrubar o altar de Baal. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Gideão fez isto pela noite com 10 homens. Quando foi de dia que o inimigo viu o altar no chão, se ajuntaram e acamparam no vale perto de Gideão e o povo judeu.
E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Deus revestiu Gideão com seu Espírito. Quando Deus nos chama, Ele nos reveste e nos fortalece. Mas mesmo assim, Gideão queria a confirmação de Deus e pediu mais provas a Deus. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Depois desses sinais, Gideão tinha certeza que Deus o daria vitória e seguiu certo com toda a estratégia que Deus mandou para derrotar os inimigos. Ele convocou o exército, enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir, enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Então Jerubaal, que é Gideão, que levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Para o entregar os midianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. E entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. E se ainda temes a atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que te dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Deus conhecia o coração de Gideão, que apesar de todos os sinais, quando ele via o tamanho do inimigo, ele temia. Então Deus deu mais uma confirmação a ele. Gideão ouviu 2 midianitas conversando sobre um sonho que Gideão teria a vitória, pois Deus tinha entregue a ele.
Tendo ouvido Gideão contar este sonho, seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a voz ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média. Havendo-se pouco tempo antes trocado os guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Veja que eles tocaram a trombeta, mas ninguém saiu do lugar, e Deus trabalhou por eles. Então ore e permaneça, que Deus batalhará por você. Deus só precisa da sua obediência, fé e coragem. Mas Deus nos mostra nessa história que Ele não desiste de nós e entende nossos medos, aflições e limitações. Quando somos fiéis a Ele, Deus faz questão em nos abençoar e honrar, pois Ele sabe que daremos toda a honra e glória ao nome dEle, e o nome dEle será exaltado pelos nossos lábios. Quando eles começaram a fazer o que o Gideão estava fazendo, todo o exército inimigo começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Deus deu a estratégia a Gideão, e ele fez tudo o que Deus mandou. Ele foi fiel à estratégia de guerra e ao chamado de Deus e venceu a batalha. Com apenas 300 homens, Deus deu a vitória a eles, para que todos soubessem que foi Deus que fez isso. Os midianitas tornaram a espada de um contra o outro, e os que fugiram, Gideão convocou homens judeus de várias tribos e juntos derrotaram os midianitas. Em Juízes, capítulo 8, versículo 28 diz: Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Mesmo que pareça loucura aos olhos humanos, se Deus mandar você fazer algo e você ter a certeza que é Deus que mandou, como Gideão tinha, você não deve temer. Mesmo que o seu inimigo seja mais poderoso, creia que se Deus te promete, Ele cumpre. Não existe ninguém mais poderoso que o teu Deus, que o nosso Deus. Se Deus entra na nossa batalha, Ele entra para vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O agir de Deus, quem impedirá? Para Deus nada é impossível. Não há inimigo que Deus não possa derrotar. Não há adversidade que Deus não possa vencer. Não há doença que Deus não possa curar. Não há nada que Deus não possa fazer e nem realizar. Não há nada que Deus possa restaurar. Ele pode tudo. Ele faz como quer. A glória é dele. A honra é dele. Deus é fiel. Então seja fiel a Deus. Se Deus te deu uma estratégia, mesmo que pareça loucura para os homens, não importa o que as pessoas acharem dela, seja fiel o que Deus te deu de estratégia, pois para Deus faz todo o sentido. Se Deus te deu uma estratégia, uma certeza, siga em frente. Creia nele, mesmo que pareça sem sentido para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Mesmo que pareça que as coisas não estão acontecendo, tenha fé, calma, creia, pois aquele que promete é aquele que cumpre, e na hora certa Ele te dará a vitória.
Aquele que coloca o sonho é aquele que realiza. Aquele que nos chama para o seu propósito faz com que todas as coisas se cumpram para a honra e glória do nome dele. Defenda Cristo, pois ele defende as suas guerras. Não se preocupe com o seu nome, pois Deus zela pelo seu nome. As pessoas murmuravam e acharam loucura o que Gideão estava fazendo. Mas Deus no final foi exaltado e o nome de Gideão também foi honrado. E aqueles 300 homens que foram com ele também, pois tiveram fé e foram corajosos. Defenda o nome de Cristo, pois ele defende as suas guerras e luta por você. E todos verão Deus ser exaltado na sua vida e você abençoado e vitorioso.